Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula de Teologia Sistemática 2. Deixa eu aproximar o microfone aqui porque chove muito em Lajeado hoje. E aqui tem uma telha, aquelas transparentes para jardim de inverno, e ela faz um barulho quando chove. Como é que tá o áudio aí? Tá legal? Espero que sim, porque... deixa eu parar de falar aqui, vamos ver. Tá captando bastante o som da chuva, né? Vamos ver se eu consigo melhorar aí. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Bom, vamos lá. Tá parando, tá melhorando. Glória a Deus. Paramos na página de número 14, retomando as nossas aulas aí, um período de recesso aí necessário para algumas atividades da igreja, algumas questões internas aqui. Mas vamos lá que temos matéria pela frente para encerrar nossa turma aí, faltando, agora sim, uma contagem regressiva. Depois da aula de hoje, faltará... Mas faltará 8 aulas. Faltarão 8 aulas. 8 aulas para que a gente conclua mais uma turma do Teologia para Todos, tá? Então aí, minha previsão era acabar em fevereiro, mas vamos acabar em março aí, pela necessidade, como eu falei anteriormente. Mas vamos lá que a gente tem hoje um assunto muito importante, né? Antes disso, eu gostaria de pedir para que você deixe o seu like. Ele é fundamental para o canal. Deixe o seu likezinho. Outra coisa importante, comente, retorne para cá depois e faça os seus comentários, né? Teça seus comentários a respeito da matéria de hoje. É muito importante você retornar para cá e deixar o seu comentário, certo? Se você que está assistindo chegou aqui por algum motivo, se inscreva no canal, né? Nos ajude a chegar aí estamos com mais de 6.200. Eu tenho um desejo de chegar até o final do ano aí com 10.000 inscritos no canal. É possível. Você que está aí assistindo, se inscreva. Você que faz parte do canal Teologia para Todos, traga mais indique, olha aqui o canal do pastor, tem um curso de teologia gratuito, tem o Café com Palavra, tem a leitura da Bíblia, projeto da leitura da Bíblia, a Bíblia toda em um ano, que na verdade virou já um comentário bíblico, não só a leitura. Então a gente tem tanta coisa aí que acontece dentro do nosso canal, e ele cresce por causa de vocês, porque vocês nos ajudam a crescer. Outra coisa importante, muito importante, que eu gostaria que você considerasse, era o de se tornar membro do canal. Por apenas, gente, R$ 4,99, você pode se tornar um membro do canal Teologia para Todos e receber conteúdos exclusivos para membros do canal, tá? E de quebra aí ajuda o canal a crescer. Para você ter uma ideia, eu estou com 2 monitores, tinha parado de usar 2 monitores porque nós tínhamos um monitor lá na igreja para mesa de som. E na verdade era uma TV monitor que eu também já tinha doado. E ela simplesmente queimou. Ela não ligava mais, ela simplesmente parou de funcionar. E o monitor que eu tinha aqui, um outro monitor, eu acabei levando para lá. Isso já faz aí, olha, uns 6 meses que eu estava apenas com um monitor. Aí, semana passada, comprei um outro monitor, graças ao auxílio dos membros do canal, né? Quando você se torna membro do canal,
você ajuda o canal a monetizar cada vez mais. O teu like ajuda, o teu comentário ajuda. Então, quanto mais pessoas chegarem a esse canal, mais likes, mais comentários, mais o canal monetiza, mais chances eu tenho de aumentar aqui e melhorar a estrutura do canal Teologia para Todos. Então, desde já, muito obrigado para você que curte, que comenta. Tem pessoas que estão comentando a todo momento, tem pessoas que deixam seu like sempre. E se você pode fazer um pouquinho mais, torne-se membro. Existem lá 3 categorias, a mais baratinha é R$ 4,99. Tem uma de R$ 49, caso você queira ser um plantador de igrejas e ajudar não só o Teologia para Todos, mas também a Palavra da Vida chegar em outros lugares, certo? Então bora lá, que hoje a gente vai falar sobre antropologia, a doutrina do homem. E aqui a gente fala de antropologia bíblica, tá? Porque a antropologia é uma disciplina que você vai encontrar em várias áreas, na sociologia, na filosofia, na psicologia, nas ciências da religião. Então, existem muitas áreas onde você encontra a antropologia. Então, por isso, nós estamos falando aqui de antropologia bíblica, tá? Que é diferente de qualquer outra antropologia que você vai encontrar aí nos mais variados cursos, tá? Então o e-book serve um pouco de referência ali para algumas questões bem interessantes, principalmente em relação à introdução de Gênesis, né? Então nós cremos que Gênesis é um livro literal. As narrativas, as passagens, os textos de Gênesis capítulo 1 até o capítulo de número 11, que há muita gente considerando como mito, como alegoria, como algo que pode ser fictício. Para nós que cremos na inerrância, na inspiração e na infalibilidade da Bíblia, o texto é literal. A chuva deu uma engrossada agora, o barulho aí deve estar complicado, né? Olha só, bem forte. Mas enfim, vamos lá. Eu quero compartilhar o material com vocês, primeiramente. Depois eu cito algumas coisas importantes que estão lá no e-book, tá? Vamos então para os slides. Então, a antropologia é a doutrina do homem. Nós vimos, nessa disciplina, nós vamos ver 5 doutrinas. Nós já vimos a doutrina referente dos anjos, angelologia. Agora nós vamos ver a antropologia bíblica, tá? Como a doutrina do homem. Então, o termo antropologia ele vem de 2 vocabulários, está lá no início do e-book. Anthropos, homem, logos, que denota estudo. Diante disso, então, a antropologia é o estudo do homem, ok? Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele vai dizer que a antropologia teológica ocupa-se unicamente do que a Bíblia diz a respeito do homem e da relação em que ele está e deve estar com Deus. Então, a antropologia bíblica, ela não está preocupada em analisar a etnografia do homem, não está preocupada em entender como o homem se desenvolveu em sociedade. A antropologia bíblica tem uma preocupação que diz respeito, tá? Justamente. Só um minutinho. Só um minutinho, tá? Um minutinho. Significa a gente resolvendo uma questão.
Ok. Então, a antropologia teológica, ela se ocupa unicamente, ela faz um recorte na antropologia, tá? A antropologia, ela é uma disciplina gigantesca, tá? Mas aqui, a antropologia bíblica é um recorte de toda a antropologia e, considerando os aspectos em relação a Deus, é o ponto mais importante da antropologia propriamente dita, tá? Agora, qual é a finalidade da antropologia bíblica ou teológica? Ela tem como proposta expor biblicamente um estudo a respeito do homem. Então, anthropos é homem, logos é estudo, então, logicamente, temos ali o estudo do homem, e é esse o propósito da antropologia bíblica, um estudo a respeito do homem em sua totalidade. E aí tem um esquema da antropologia que vai aparecer no nosso e-book a respeito justamente da origem da alma, tá? A origem da alma, ela tem a sua ela pode ser traduzida como pré-existente, ou como criacionista, ou como traducionista. Mas antes de nós falarmos um pouquinho a respeito da origem da alma, eu gostaria de falar um pouquinho do que está lá no e-book, na página de número 1. Na página de número 14, perdão. Olha que interessante. Um pouquinho. A antropologia, ela pode ser estudada por duas abordagens distintas e complementares, ou ainda até contraditórias, né? Academicamente, costuma-se estudar as origens do homem de um ponto de vista científico, ou seja, da ciência, esse é um ponto, tá? Com base em fósseis antigos, inscrições em caverna, por meio da filosofia humana, da arqueologia, das escavações, de tudo que se encontrou, e desconsiderando totalmente a revelação divina, tá? Essa é a antropologia geral. Teologicamente, a antropologia, né, e aí é o outro ponto que a gente pode falar de antropologia, é aquela que utiliza da Bíblia como fonte autoritária para a verdade sobre a origem do homem. Então, quanto a ciência pode estar dizendo que o homem, né, o Homo sapiens, veio das cavernas ou ancestrais ainda em relação a ele, a Bíblia vai dar o seu parecer, e o parecer dentro de uma crença de que a Bíblia é inerrante, inspirada e ela é infalível, né? Nós vamos estar então entendendo que a Bíblia dá a interpretação mais precisa quanto ao surgimento do homem. Ok? De maneira geral, a visão de mundo pela Bíblia difere daquela apresentada pela maioria dos cientistas, tanto astrônomos, biólogos, geólogos, paleontólogos, arqueólogos, então todos esses que, de certa forma, estudam não somente a história, a geografia, mas também o homem como objeto de estudo. Tá? O homem como objeto de estudo. É claro que ciência e fé, muitas vezes, elas andam juntas, elas podem atuar juntas, mas elas possuem objetivos distintos. E é muito claro isso dentro do estudo da antropologia, tá? Muitas questões que a ciência entende como verdadeira e ela realmente enfatiza como verdadeira, podem ser confirmadas pela Bíblia, tá? Lembrando que a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não tem objetivo nenhum em comprovar cientificamente questões que os homens desejaram estudar, tá? E a ciência
seja ela sociologia, seja ela antropologia, seja ela a filosofia, todas elas foram criadas pelos homens com o objetivo de os homens buscarem sentido para algumas coisas e também respostas. A própria teologia é isso. Né? A própria teologia é uma busca, claro, baseada no texto bíblico, enquanto que algumas ciências estão baseadas em pressupostos, em achados, em história. A teologia, enquanto ciência e mãe das ciências, ela está baseada num livro que atravessa milênios, ok? Então, nós não deveríamos, então, nós como cristãos, tratar a investigação científica, olha que maravilha, parou a chuva, a investigação científica, né, como uma ameaça, nem a ignorância como se fosse uma virtude. A ciência é uma ameaça nas mãos de homens incrédulos, que a usam para negar o Criador. Mas nas mãos de servos de Deus, ela é usada para glorificar o Criador. Tem uma série que eu vou indicar para vocês aqui, ela é muito importante, tá? Está faltando um livro dessa série para mim, porque os lançamentos não aconteceram de forma completa, só um pouquinho. É uma mini biblioteca maravilhosa, chamada Fé e Ciência, tá? Dos 6 livros que eu tenho, um foi publicado pela editora Ultimato e os outros 5 pela Thomas Nelson. Tá faltando um da Thomas Nelson aí. Não me lembro se é 1 ou 2 que faltam para minha coleção. Esse aqui, por exemplo, vai tratar do mundo perdido de Adão e Eva. É muito técnico, muito científico esse livro. Ele vai abordar, por exemplo, e esse aqui é muito bom para quem deseja, de certa forma, se aprimorar, principalmente no capítulo 1 de Gênesis, e em relação à ordem funcional, em relação até o capítulo 5, né? Ele é um livro fantástico. Depois tem esse aqui, eu ganhei de um aluno, A Origem, 4 visões cristãs. Eu tinha ele só para o Kindle. Criação, evolução e design inteligente, muito bacana, né? São 4 autores falando sobre esses temas. A evolução e a queda, esse aqui é fantástico. Implicações da ciência moderna para a teologia cristã, fantástico. James Smith, maravilhoso. Expandido a vida cristã, como a cognição estendida fortalece a vida da igreja. Isso aqui está na lista aqui para ler esse ano, né? Não li ele ainda. Esse é maravilhoso também. Terra plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião, tá? E o de Alistair McGrath, que é maravilhoso, Ciência e Religião, o fundamento para o diálogo. Então, Alistair McGrath, ele vai dizer que há um diálogo entre ciência e religião. Realmente há, né? Lembrando que cada uma tem um objetivo diferente, né? Elas não têm os mesmos propósitos. Então, ciência e religião não são inimigas. O que é inimigo da fé é o mau uso da ciência. Esse sim é inimigo, né? Ciência e fé precisam fazer as pazes, pelo menos na cabeça dos crentes. Quando fala de ciência, a mesma coisa que tu fala de teologia, ainda tem gente, né? Ainda tem gente que acha que teologia esfria o crente. É impressionante a quantidade de... e eu vou dizer aqui, não como ofensa,
a quantidade de analfabetos teológicos, analfabetos bíblicos, que não compreendem. Na verdade, não tem noção, muitos deles não têm noção nem do que é doutrina. Não sabem diferenciar justificação de regeneração. Muitos deles não sabem absolutamente nada da maravilhosa doutrina da cristologia. E aí? Né? São crentes bitolados. E crentes bitolados perdem a de usufruir da graça de Deus. Né? Mas aí falando de Gênesis, aí quem está acompanhando a leitura bíblica sabe, nós já concluímos Gênesis, tem uma questão muito importante, né? Aqui, Gênesis é literal. Existe até dentro das Assembleias de Deus, existem dentro das igrejas batistas, pastores brasileiros famosíssimos que já até foram expulsos da igreja batista, por olhar para o texto bíblico e dizer que Gênesis ele não é literal. Fazem um arranjo com o nome de Adão para dizer que por intermédio de Adão ali Deus estava representando a humanidade, né? Então Adão era um representante da humanidade, não era o primeiro homem, não significa que toda a humanidade partiu dele, ou seja, é uma negação da verdade, uma negação da própria escritura, né? Da própria escritura. Então, como isso acaba, de certa forma, se tornando uma afronta à palavra de Deus, né? E naquela tentativa de olhar a ciência, o viés da ciência e o viés da teologia. Sendo que, como eu estava falando anteriormente, a Bíblia não tem o propósito de comprovar questões científicas. O propósito da Bíblia é muito claro de mostrar que Deus fez tudo, Deus fez o homem, esse homem pecou, esse homem precisa de redenção, essa redenção vem por intermédio de Jesus, tá? Vem por intermédio de Jesus. E olha que coisa interessante. Por vir por intermédio de Jesus, nos prepara, nos projeta para o que nós vamos dizer que é a glorificação. Ok? Certo? E aí surgem alguns modelos e alguns resumos que os cosmólogos vão apresentar como o surgimento da humanidade. E um deles é o Big Bang, que é o modelo padrão que a ciência entende. Né? Claro, e aí a própria ciência vai comprovar que o universo encontra-se em expansão. As galáxias se afastam umas das outras. Então existe algo dentro da ciência que é fantástico, é maravilhoso. Então a criação de Deus ela é esplêndida. A ideia de que tudo surge a partir de uma fusão e de explosões ou ainda que o universo se expandiu a uma temperatura e começa a cair, essa queda permitiu a associação de partículas elementares para a formação de outras partículas, é a ideia, então, do Big Bang. Né? O Big Bang. Olha que interessante. Então, nós precisamos entender o seguinte, que existem diversos entendimentos a respeito da criação. O primeiro, né, do surgimento da humanidade. O primeiro é o que a ciência adota, Big Bang, né? Que em determinado momento se expandiu tanto e surgiu aí por intermédio de aproximadamente bilhões de anos, a maior parte da massa do universo se encontrava na forma de radiação e a alta temperatura da radiação impedia que as partículas elementares se associassem para criar novos átomos que compõem a matéria comum e assim essa radiação foi gerando o planeta. Tá? Agora, é interessante nós notarmos o seguinte, né? É claro que pode ser, e aí escutem o que eu vou dizer aqui, pode ser que a tentativa de explicar a criação pelo Big Bang, ela tenha a influência da própria criação estabelecida por Deus.
Porque, de novo, o texto bíblico ele não está em nenhum momento determinando data, matéria utilizada, como se deu o processo criativo. Ele é resumido, né? Pelo simples fato de Deus ser todo-poderoso e poder chamar à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17, Paulo vai dizer isso. Ele é o Deus que chama à existência coisas que não existem, ou seja, não existia, haja luz. Simples assim, tá? Então, existe uma interpretação em relação a Gênesis que ela é estritamente literal, ou seja, no princípio Deus criou os céus e a terra, os céus não possuíam estrelas, a terra estava sem forma e vazia, Deus criou a luz, o firmamento, modelou a terra, criou os animais, colocou as estrelas, a lua, o firmamento, criou o homem, tudo isso em 6 dias de 24 horas há aproximadamente 6.000 anos, tá? Então, a visão estritamente literal de Gênesis, capítulo 1, sugere que esta seria a interpretação correta. Aliás, né, essa é a interpretação que protestantes, evangélicos, tradicionais, pentecostais creem, tá? Então, e quem leva, para os que levam a Bíblia a sério, esta é a única interpretação aceitável, embora esse livro aqui, onde é que ele está? As 4 visões cristãs, são 4 autores cristãos que defendem, um defende a criação. Como é que funciona esse livro aqui? Um fala sobre um tema, os outros 3 respondem. Então, por exemplo, a criação ela está dividida em criação da Terra jovem, que é essa ideia de crer que Gênesis, além de ser literal, ele remete para aproximadamente 6.000, 7.000 anos, ou seja, nós não temos uma Terra de milhões de anos, como a ciência diz, é uma Terra jovem, 6 a 7.000 anos, tá? Depois, o criacionismo progressivo da Terra antiga, ou seja, é um criacionismo que evolui, essa ideia, tá? Depois a criação, criacionismo progressivo da Terra Antiga e depois o criacionismo evolucionário, tá? Que é muito parecido. E o design inteligente, tá? Que é um tema também muito interessante a respeito da criação. Olha só, então, o que é bem interessante de nós compreendermos aqui é justamente que, ao crermos que a Bíblia deixa eu mudar aqui a minha câmera. Ao crermos que a Bíblia é literal em Gênesis, nós estamos dizendo que esta é a única interpretação correta, tá? Então, é a única interpretação aceitável e que qualquer outra interpretação, embora já haja dentro dos círculos evangélicos e círculos que dialogam com a ciência, há mais interpretações que essa que eu acabei de citar aqui do livro A Origem, tá? Isso é muito importante a gente compreender. Então, na página de número 17, nós vamos ver ali que essa primeira interpretação, que é a que eu creio, estritamente literal, ela traz uma série de questionamentos. Uma série de questionamentos. Por exemplo, se os céus foram criados no princípio, mas não tinha astros, o que havia neles? São dúvidas que surgem na cabeça, né? No primeiro dia da criação, Deus criou a luz. Fez separação entre luz e trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Que luz era esta que governava o dia? Se o sol só vai aparecer no 4º dia da criação. Além disso, por que Deus criou novamente os luminares no 4º dia e fez de novo separação entre dia, que é luz, e noite, trevas? Então, assim, são curiosidades do texto bíblico, né? Porque assim como em português, a palavra em hebraico traduzida como luz, no primeiro dia, tem raiz da palavra traduzida como luminar, tá?
que vai aparecer no quarto dia. O que aconteceu com a luz do dia primeiro, né? Aí surge essa pergunta: que luz é essa? Ou ainda, antes da queda, o mundo inteiro era um paraíso ou somente o jardim do Éden era um paraíso? O Éden, somente um lugar ali, um território que tinha uma medida, ou toda a terra era paraíso? Antes da queda, todos os animais eram imortais ou só o homem era imortal? Após a queda, a terra parece ter ficado menos produtiva e cheia de espinhos e cardos. O que aconteceu? Por que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus? No dia 6, Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. Portanto, Deus criou Adão e Eva no sexto dia, mas segundo Gênesis capítulo 2, algumas coisas aconteceram nesse sexto dia entre a criação de Adão e a criação de Eva. Então, olha só, existem respostas para todas essas perguntas. É claro que o objetivo aqui não é responder todas elas, mas a ideia aqui é que nós possamos realmente entender que o próprio texto bíblico vai apontar para cada uma delas. E aí nós devemos admitir muitas coisas em relação a muitas situações que as respostas sejam difíceis ou quase impossíveis de dar, que nós temos uma ignorância a respeito de muitas coisas dos primeiros capítulos de Gênesis, pois o texto é curto, simples, adaptado à linguagem e conceitos do homem da época. Então o texto não está preocupado em fazer revelações científicas. O texto está preocupado em mostrar para o homem a origem de muitas coisas e como se deu todo esse processo criacional. Certo? É esse o propósito. Tá? Até porque, se vocês olharem na página 19, quando se fala a palavra terra, ela pode ser traduzida, e terra é usada, a mesma palavra que é usada em Gênesis 2, 4, 5, 6 e 7, terra é a mesma, que é Eretz. Em Gênesis 2, 4, Eretz é planeta Terra. Em Gênesis 2, 5, 6, Eretz é a terra da Mesopotâmia, onde estava o Éden. Em Gênesis 2, 7, Eretz é o pó da terra. Então, olha só que coisa magnífica. A mesma palavra tem 3 significados. Então, notem que existe uma complexidade nos primeiros capítulos de Gênesis que é fantástica. Tá? E aí tem diversas interpretações. Tem uma segunda interpretação que vai dizer que é lenda. Tá? O céu, firmamento, uma abóbada rígida onde as estrelas estão presas. Existe água acima do firmamento. A água escorre por buraquinhos no firmamento quando chove. Né? Então, é lenda. Tem gente que diz que essa criação foi uma lenda. Tá? E existem alguns teólogos liberais que enxergam o relato bíblico como lenda. Acreditam que esta lenda estaria baseada num conto babilônico chamado Eluma. Tá? Deixa eu ver se eu acho o livro aqui para vocês. Quem tem Kindle, aquela assinatura do Kindle Unlimited, né? Tem um livro chamado Enuma Elish, que é o poema mesopotâmico para a criação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Poema mesopotâmico da criação. Tá? Ele vai narrar situações muito parecidas com a forma como o homem foi criado. Assim como tem o poema de Gilgamesh, que vai trazer detalhes, né? O Gilgamesh é babilônico. Deixa eu ver aqui, um pouquinho. Deixa eu achar. A epopeia de Gilgamesh, esse vai contar a respeito de uma passagem muito parecida com o dilúvio, tá? É uma reflexão sobre o homem e o mundo. O fato é que
essas experiências que vão acontecendo na vida dos homens, dos primeiros homens, elas vão passando, né, de certa forma, passando para outras pessoas vão contando, até chegar, né, em povos que não eram povos, ou eram povos pagãos, né, que talvez não serviam a Yahvé, tá? Uma outra interpretação de Gênesis, desses primeiros capítulos, é que é uma parábola. Tá? É uma parábola, ou seja, talvez Deus tenha criado e isso, de certa forma, esse conto de Gênesis é como se fosse uma parábola, um exemplo comparativo para mostrar como foi a criação. O problema de uma parábola é que parábola pode ser fictícia, ok? Parábola, embora possa ter um cunho de possibilidade de acontecimento, uma parábola não precisa ter acontecido. E aí, se nós olharmos para Gênesis como uma parábola, a gente poderia dizer, olha, então Deus pode estar mentindo, né? Porque a criação não aconteceu, então. Porque aqui o texto, diferente de afirmar que é uma parábola, quando Jesus conta uma parábola, ele estava realmente contando a parábola. Aqui não, aqui o texto está mostrando, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas do abismo, né? Ou seja, existe aí uma verdade sendo relatada. Agora, se essa verdade é uma parábola e está sendo propagada como verdade, aí nós estaríamos dizendo que Deus é um mentiroso. Tá? Então, essa ideia de parábola também é descartada. Uma quarta interpretação, a gente vai ver aqui algumas interpretações, a gente volta para os slides, tá? A quarta interpretação é a interpretação do intervalo, ou a teoria do intervalo, ou ainda a teoria do gap, que existe um período de tempo indeterminado entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 1, verso 1 e o verso 2. E dizendo que entre o verso 1 e o verso 2 estaria ali a queda, né, que Deus tinha criado. A teoria do hiato, como é conhecida também, a teoria do gap, diz o seguinte. Ela pega traduções que dizem que a terra tornou-se sem forma e vazia. Tá? Então, olha só, o texto bíblico vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, quem defende a teoria do hiato diz o seguinte: olha, Deus fez uma criação, tá? Isso versículo 1. Para o versículo 2, no intervalo do versículo 1 para o versículo 2, Lúcifer cai, cria um cataclisma, né? Cria um evento catastrófico que destrui o planeta, e a Terra então tornou-se sem forma e vazia. E aí, né, sem base nenhuma, por inferência apenas, quem defende essa tese vai dizer o seguinte, que é possível que os dinossauros tenham vivido nesse primeiro momento. Então, mas é como eu sempre digo, está no campo da inferência, não tem como comprovar, não tem como refutar. Tá? Poderia até ter algum texto de refutação, mas também seria tão frágil quanto a afirmação. Então, fica no campo da especulação, ou melhor ainda, fica no campo de Deuteronômio 29:29, que diz que aquilo que não foi revelado pertence a Deus, não pertence ao homem. Uma outra teoria, que é a quinta, vai dizer a respeito dos dias Fiat, né? Fiat Lux, que significa haja luz, tá? Fiat Lux, haja luz, tá? Olha só que interessante. Então, Fiat Lux é uma palavra, Fiat, melhor dizendo, é uma palavra em latim que significa haja. Então, Fiat Lux significa haja luz. Então, segundo a teoria dos dias Fiat, ou haja, Gênesis capítulo 1 é inspirado por Deus, mas não descreve a duração numa ordem dos eventos da criação no referencial da terra, mas sim do céu. Ou seja, o que os defensores desta interpretação dizem, tá?
que o texto descreve o que se passa no céu, onde Deus declarou: haja durante 6 dias celestiais. Né? Sei lá o que isso significa. Pode ser que seja uma contagem diferente da contagem dos homens, porque daí já tem aqueles que dizem: 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, né? Querendo defender uma tese aqui dentro desse Fiat Lux, tá? Outra interpretação é em relação à relatividade dos dias, dizendo também que os dias, embora estejam colocados como findou a tarde ou veio amanhã e assim terminou o terceiro dia, tá? Então eles diriam que os dias são relativos e não seriam dias de 24 horas propriamente ditos, tá? E aí, com base científica, dizendo da incapacidade de existir, por exemplo, de uma distância das estrelas para a Terra, né? Era impossível 4 dias apenas de criação. Mas o texto também é desprovido de uma capacidade assim cognitiva, né? A interpretação é desprovida, né? Porque ignorar o fato de Deus ser todo-poderoso e ele poder construir e ele não estar preso ao Cronos derruba toda qualquer possibilidade, né, de objeção em relação ao texto. Em relação, assim acontece também com os 7 dias longos, né? A interpretação 7 dos dias longos, que também é uma variável dos dias relativos, só que essa vai dizer aí que um dia poderia ser milhões ou até mesmo bilhões de anos e que a gente não tem ideia de realmente quantos anos teria. E o fato é que realmente a gente não sabe, né? Embora acredite que o texto sim venha falar de 7 dias literais, embora seja 7 dias literais que nós cremos, muitas das coisas que estão ali a gente crê como está determinado no texto, no sentido de nos aproximarmos cada vez mais da verdade e entendermos que 7 dias longos, 7 dias literais, pouco importa, o Senhor criou tudo. Isso tudo está sob o controle dele. Ok? Vamos entender um pouquinho então essa criação, a origem da alma do homem, está ali a partir da página de número 23, a criação do homem. Essa é a parte imaterial do homem, tá? É o homem criado de forma imaterial, tá? E aí, deixa eu só fazer um negócio aqui, rapidinho. Deixa eu só ver se consigo compartilhar também a tela do meu iPad. Só um minutinho, tá, gente? Um pouquinho. O computador fica ligado direto, né? É tanta coisa, é aula, é café com palavra, é leitura da Bíblia. E aí, às vezes eu tenho que reiniciar ele para não dar problema, né? E nesse reiniciar ele dá uma bagunçada aqui em algumas coisas. Mas já voltamos, tá? Deixa eu colocar a tela aqui de novo. Olha aí. Tá, deixa eu consigo compartilhar o iPad. Então, olha só. Então nós temos aí, primeiramente, uma ideia de que a parte imaterial, e aí principalmente a alma do homem, ela tem 3 conceitos sobre a origem da alma, tá? O primeiro, tá lá na página 24, é o pré-existencialismo, que é a pré-existência que está aqui no slide. A pré-existência afirma que a alma é uma criação juntamente com a dos anjos, existindo
antes da criação do próprio homem. Olha que coisa estranha isso aqui. Segundo essa teoria, no momento da fecundação de cada indivíduo, Deus coloca essa alma que já existia antes nesse novo corpo em formação. Esta posição é rejeitada pela maioria dos cristãos ortodoxos. Não há nenhuma base bíblica para se defender que a parte imaterial de Adão ou de qualquer homem existente ou que existisse antes da criação do próprio Adão, né, pudesse, então, de certa forma, estar em algum lugar esperando a geração de um ser humano para, então, o Senhor colocar. É um absurdo, tá? A segunda é o criacionismo. Defensores creem que a alma, no momento, Deus vai criar a alma no momento da concepção ou em algum momento durante a gestação e a une ao corpo. Ok? A alma se torna pecadora por causa desse seu contato com o corpo, que herdou a culpa dos pais. Os textos como Números e Hebreus, número 16, Hebreus 12, 9, mostra que a alma provém de Deus e o corpo dos pais. Tá? Além disso, tem um texto de Zacarias, capítulo 12, verso 1, que vai dizer, afirma ele diz assim, que o Senhor forma o espírito do homem dentro dele. O Senhor forma o espírito do homem dentro dele. O problema da posição do criacionismo em relação à alma, tá? Não estou falando de criacionismo como teoria do surgimento do homem e de todas as coisas. Criacionismo em relação à alma do homem, tá? Então, o problema dessa posição, assim como a do pré-existencialismo, que acredita que a alma já existia e que quando o homem é gerado, Deus coloca a alma. Perdão, gente. O sono tá grande. O problema dessa ideia aqui é que obriga Deus a colocar uma alma santa em um corpo amaldiçoado. E desse jeito a alma se corrompendo. Olha, Deus criou a alma, coloca a alma, mas o corpo tá, né, herdou o pecado, o corpo sofre pelo pecado. Um negócio também meio estranho, né? E aí, outra objeção levantada é que Deus descansou de sua obra no sétimo dia. Ou seja, não houve nenhum ato novo de criação, né? O ex nihilo, ou a partir do nada. Deus não criou nada a partir... parece meio redundante, né? Deus não criou nada de novo a partir do nada no sétimo dia. Então, como se isso pudesse acontecer nos dias de hoje, né? Nem mesmo a criação de novas almas seria possível. Então, é algo meio estranho. Já o traducionismo, tá? Ou também conhecido como traducianismo, defende que a alma é transmitida de pai para filho pelo processo de geração natural, assim como o corpo, né? O corpo e a alma do homem se desenvolvem juntos no útero da mãe. O fato dos filhos possuírem características psicológicas e emocionais semelhantes a seus pais dá apoio indireto a essa posição, tá? Então é aquela ideia de que o pai ele influencia, tá? Influencia e gera não só o corpo, mas também a alma, tá? Uma crítica que se faz ao traducionismo é que ele implica que se a substância material de toda a raça humana estava em Adão, então Jesus teria herdado a natureza pecaminosa por consequência. Como resposta, os traducionistas invocam a Imaculada Conceição, onde Deus teria protegido Jesus de herdar o pecado quando sua alma se formou no ventre da sua mãe. Tá? Ok? Então, esta é a origem da alma. Então, olha só. Primeiro, falando da origem da alma.
e todas as outras coisas. Todos os seres humanos, quem considera a Bíblia divinamente inspirada, inerrante, infalível, suficiente, entende que o texto bíblico é literal, ele entende que todos os seres humanos surgem a partir de Adão e Eva, tá? E aí nós vamos ver em relação à imagem de Deus. Esse texto é maravilhoso porque é aquilo que nós vamos dizer, por exemplo, a respeito da imagem de Deus. O que é em relação à imagem de Deus? A imagem de Deus, ela pode ser, né, a imagem de Deus nos seres humanos, tá? Ela pode ser substantiva, relacional ou funcional, tá? O que é a imagem de Deus no homem como substantiva, tá? Esse é um conceito que você é muito importante de você entender, tá? Muito importante. Muito importante mesmo. A construção da origem, a origem do homem, tá? Como se dá a origem do homem e como é esta, podemos dizer assim, imago Dei, né? Ela é substantiva no sentido de que é plural, tá? A imagem de Deus nos seres humanos denota essa pluralidade. Por quê? Nós vamos ver que o Deus Trino, o Elohim, né? Ele é trino, não é um Deus, ele é um Deus, um único Deus, tá? Um único Deus, mas distinto entre as pessoas, tá? E o homem, embora seja único, é composto de corpo, alma e espírito. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Então, a imagem de Deus, e aí quando a gente fala de imagem substantiva, nós estamos falando que a imagem é identificada como a imagem, essa imagem, né? Quando você se olha no espelho, você enxerga uma imagem, correto? Você olha no espelho, você está enxergando uma imagem. Essa imagem é uma característica ou qualidade que define a própria humanidade. E aí, quando a gente fala de substantiva, além de ser trino, nós estamos falando, por exemplo, de física, psicológica e espiritual. Ou seja, há quem crê que fisicamente o homem é parecido com Deus. E isso é um pensamento que os mormons acabam crendo, né? Existe uma concepção em relação à crença de que a imago Dei, a imagem de Deus, ela está relacionada na questão física. Aí os mormons acreditam que Deus tem a cabeça, tem a mão, tem a perna, etc. Ok? Outra coisa interessante é que a versão substantiva dessa concepção da imago Dei, ela é psicológica, ou seja, o aspecto psicológico que se destaca aqui está na linha da razão. O fato de o homem ser um ser relacional é o que difere o homem dos demais animais e o torna parecido com Deus. Né? Certamente você já ouviu alguém dizer o seguinte: olha, nós temos a capacidade de amar, essa é a imagem de Deus. Nós temos a capacidade de sentir, esta é a imagem de Deus, tá? Então, essa estaria ligado no campo psicológico, tá? Outra coisa importante é a possibilidade do entendimento da questão espiritual.
em relação à substantiva? O fato de o homem relacionar-se com Deus e que é a sua imagem, tá? Ou seja, Deus é espírito. O homem tem um espírito e se relaciona com Deus. O problema é que a Bíblia não diz que é uma qualidade do próprio Deus, a sua imagem. Essa concepção ainda tem que lidar com o fato de limitar a imagem de Deus a uma qualidade do homem, uma característica do homem, tá? Então notem que olhar a imago Dei de forma substantiva limita Deus. A segunda esquematização dentro da imago Dei, né? A segunda concepção é a relacional. Ou seja, a imago Dei, a imagem de Deus, não é algo que reside na natureza humana, mas que é apresentada quando nos relacionamos com Deus e com os homens. O grande problema é o fato de relacionar-se à própria imagem, o que diz e o que dizer, né, sobre as pessoas que não se relacionam com outras, ou de incrédulos, por exemplo, ou de ateus que não têm relacionamento com Deus. Se essa opção aqui fosse verdade, um ateu, então, não carrega a imagem de Deus? A imago Dei não está em todos os homens? Ou a imago Dei está somente em alguns homens? E a terceira é a funcional, ou seja, que a imagem é algo que fazemos, é uma função que exercemos, sendo o exercício do domínio sobre a criação à imagem de Deus. Tá? Um problema levantado contra essa concepção é tomar como a própria imagem o que seria a consequência de se ter a imagem de Deus. Ou seja, né, a imagem de Deus ela é universal à humanidade. Tá? Mesmo em nossa condição caída, pecaminosa, a imagem de Deus não foi perdida. Ela está na humanidade, mesmo que num estado desvirtuado, mesmo que num estado desconfigurado, ela ainda está na humanidade. Tá? A imagem não aparece, a imago Dei não aparece em maior grau em uma pessoa do que em outras. Todos foram feitos à imagem de Deus, tá? Assim como nós hoje herdamos o pecado de Adão, nós também somos feitos à imagem de Deus. Então a imagem não aparece em maior grau nos crentes e menos nos ateus ou nos descrentes. Tá? A imagem deve ser vista na pessoa de Jesus, que verdadeiramente revelou o Pai quando encarnou entre nós. Então, o que nós podemos dizer sobre a imago Dei, né? Nessa formatação antropológica do homem? Que pertencemos a Deus. Tá? Nossa reação apropriada como portadores da imagem de Deus, ou imago Dei, é o compromisso, o amor e a devoção. Devemos nos moldar o exemplo de Jesus, que tinha perfeita comunhão com o Pai, obedeceu perfeitamente à vontade do Pai e sempre demonstrou um grande amor pelos homens. Ok? Aí entra um outro conceito também dentro da esquematização da antropologia. Como é a natureza do homem? Tá? Ela é dicotômica ou ela é tricotômica? Tá? E aí nós vamos entender um pouquinho o que é a dicotomia e o que é a tricotomia. Tá? Esses dois termos se referem à divisão do corpo em duas partes, dicotomia, corpo e alma, ou três partes, corpo, alma e espírito, como crê a tricotomia. A dicotomia entende que a parte imaterial do homem é representada pela alma. Em hebraico é nefesh, em grego é psique, ok? Sendo que o espírito em hebraico, que é o ruach ou pneumanen, o pneumaen em grego, é apenas um outro nome para a alma.
tá? Ou então uma das capacidades ou facetas da alma humana. Tá? Gruden vai falar isso, né? Ray vai falar isso. Ou seja, alguns dicotomistas, eles acham que o espírito seria uma janela da alma que permite ao homem se relacionar com Deus. Outros entendem que alma e espírito é a mesma coisa. Até porque o texto bíblico ele usa de forma intercambiável alma e espírito, né? A posição dicotomista, ela tem dificuldade em explicar como uma alma pode ter vontade para o mal e ao mesmo tempo uma vontade para buscar a Deus. Quando o homem se converte, a alma é regenerada? Então por que ela continua com tendência para o mal? Onde está a nova natureza? O que é velho homem? O que é novo homem? Então, os dicotomistas têm dificuldade em trazer respostas para estas perguntas. Tá, gente? Deixa eu responder aqui uma pessoa da igreja. Só um pouquinho, tá? Já a tricotomia entende que a parte imaterial do homem é formada por duas partes distintas, alma e espírito. A imaterial. A material é o corpo, a imaterial é a alma e espírito. Então, os tricotomistas, né, de uma maneira sucinta, acreditam que a alma seria a parte responsável pelo intelecto, emoções, vontades, ao passo que o espírito seria responsável por intuição, consciência e adoração. Eu, particularmente, sou adepto da tricotomia. Mas vamos lá, né? Isso aqui é uma doutrina secundária ou até terciária. Ela não influencia na salvação, ela não tem essa conotação, tá? Mas eu acredito na tricotomia, corpo, alma e espírito. Gente, eu preciso dar uma resposta. O casal que chegou na igreja está com uma dificuldade. Mas vamos lá. Certo? Então, a tricotomia é isso, corpo, alma e espírito. Eu creio nisso. Né? Quando nós... Efésios capítulo 2, verso 1, e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, quando nós somos religados com Deus, nós estávamos mortos espiritualmente. Então, a partir desse momento, há um reavivar, há um avivamento. Né? E é no espírito que está a possibilidade de adorar. Por isso que Jesus vai dizer, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, né? Em verdade. Então, aí sim, antes da queda, o Espírito de Deus falava ao espírito do homem, o qual recebia informação e a transmitia para a alma, que tinha a responsabilidade de aceitar e obedecer a ordem ou a possibilidade de rejeitar, tá? De rejeitar a ordem. Assim, o espírito, tá? Assim, o espírito deveria dominar sobre a alma para que essa dominasse sobre o corpo. Então, a alma está conversando, o espírito está conversando com Deus, tá? Naquela época se comunicava, ok? Deus comunicava com o espírito do homem. Essa comunicação suplantava a alma, ou seja, coordenava a alma, que coordenava o corpo, né? Então, essa comunicação com Deus, por intermédio do espírito, né, dominava os sentimentos, que dominava o corpo. Quando o homem é corrompido, né, quando com a queda o Espírito de Deus sai do homem, tornando o seu espírito morto, isto é, separado de Deus. Assim, a alma corrompida pela queda passa a dominar sobre o espírito e fazer
mau uso do corpo. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas que nós vivemos uma batalha entre espírito e a carne. Ok? Então isso é muito interessante. Com a regeneração do espírito no novo nascimento, o Espírito de Deus volta a habitar no homem e comunicar com o seu espírito, permitindo que o homem adore a Deus com todas as suas forças: corpo, mente, emoções, intelecto, alma, espírito e em verdade. Então, um novo homem seria o quê? O espírito regenerado. Porque a carne, tem tendência a pecar. Né? Carne tem tendência a pecar. Continua sendo um aspecto presente na alma, né? Embora a gente crê nisso, digamos assim, o texto bíblico muitas vezes deixa isso subtendido, tá? Então nós precisávamos realmente... E aí, como eu disse, né, é uma doutrina secundária. Embora haja quem defenda a dicotomia, né, há quem defende a tricotomia. Tá? Ok, gente? Adiante, então. Para fechar esse termo, dicotomia quanto à natureza constitucional do homem, existem passagens bíblicas que apoiam tanto a dicotomia quanto a tricotomia. A distinção clara entre alma e espírito parece até ser incompreensível, né? Mas há aí muitos, né? Há textos usando espírito, né, para indicar o material do homem, há textos usando alma para indicar da mesma maneira, além disso, tem funções atribuídas à alma, funções atribuídas ao espírito. Então, nós vamos ver isso muitas vezes. Vemos que o termo alma pode se referir apenas à parte imaterial do homem, ou então ao homem como um todo, né, material e imaterial, ou ainda o termo espírito, por sua vez, refere-se sempre à parte imaterial, tá? Agora, uma parte muito interessante é o desenvolvimento histórico da antropologia teológica, tá? Aqui é muito interessante porque nós vamos ver o seguinte, olha só, tá? Deixa eu mostrar para vocês algumas coisinhas aqui que nós vamos ver a partir de agora. Deixa eu ver aqui. Okay. Vamos lá. Desenvolvimento histórico da antropologia bíblica ou teológica. Primeiro, o cosmocentrismo, tá? O que é o cosmocentrismo? É uma parte da natureza, né, microcosmo, na qual o logos, né, universal, é refletido, tornando-se uma força normativa e consciente na concepção, né, na geração do homem. Ou seja, é um ser, né, substancial, um indivíduo com inteligência, com razão, que não se autotranscende. O homem não tem essa capacidade de se autotranscender, tá? E aí tem essa visão dualista do homem dentro do cosmocentrismo, que é o espírito e a matéria, o corpo e a alma, tá? Então, essa teoria vai, né, vai permear, né, esta dúvida dualista. Só um pouquinho, gente. Dentro de uma posição filosófica que afirma, né, essa questão natural de surgimento. Então, essa ideia aqui do cosmocentrismo, ela surgiu no período pré-socrático, tá? Ou seja, lá nos primórdios do pensamento grego, tá? Dentro da mitologia, dentro da religião tradicional grega. Então eles pensavam que o homem, né, ele não se autotranscendia, ele é um indivíduo que ele pode ser dividido entre espírito e matéria, o corpo e alma,
né? E é uma parte da natureza, ou seja, de todo esse esquema da natureza, ele é uma partícula, tá? E aí entra algumas questões, como a concepção do mundo, né? O mundo é um cosmos complexo, ordenado, destinado a um fim, imanente, ou seja, no sentido ontológico, né? No sentido do ser, cognoscitivo, captado pela mente. Então, o cosmos, o mundo, ele é percebido pela mente do homem e ele é ético, né? Tem uma norma racional de vida dentro desta visão de mundo, ok? E aí um representante dessa visão é Platão, que dizia que o homem é essencialmente alma espiritual, incorruptível e imortal. Segundo Platão, nós temos que resgatar a alma da prisão do nosso corpo, ou seja, a alma estaria aprisionada dentro do corpo humano. Aristóteles também era um pensador que tinha essa característica do cosmocentrismo, né, que o cosmos é o centro e o homem é uma partícula de toda essa construção. Aristóteles dizia que o homem é constituído de alma e corpo. Pela alma, o homem supera a corrupção e a morte. Tá? Então, foram pensadores, né, que começaram a tentar responder aquelas perguntas tradicionais. Quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Aí Plotino defendia a dicotomia também entre alma e corpo. Tá? Surge depois o teocentrismo, tá? É um pouco diferente do cosmocentrismo. O teocentrismo também vem do grego, né? Theos, tá? Ou seja, que significa Deus, e kentron, que significa centro, é a doutrina teocêntrica que considera Deus como centro de todo o universo, responsável pela criação do mundo, de todas as coisas nele existentes. Então, a concepção de mundo no teocentrismo é que tudo é ordenado e o princípio da ordem está na palavra de Deus, na sua sabedoria e na vontade criadora e salvífica. Né? É criadora, né? Não é criadora, é criadora e salvífica. Tá? Já o homem não é uma individualidade criada, mas uma todas essas relações que Deus estabeleceu, tá? Com Deus, com o seu semelhante, com o mundo. O homem não é uma ilha, o homem não está sozinho, o homem não se relaciona, o homem não o homem é um indivíduo que não tem capacidade de relacionamento, nada disso, né? Pelo contrário, o teocentrismo vai entender que o homem faz parte desse todo também. E uma visão unitária do homem como unidade pluridimensional de alma, corpo e espírito. Ok? Segundo a antropologia bíblica, aqui a gente destaca 3 pontos. O teocentrismo está aqui dentro dessa antropologia bíblica, tá? A criação, o pecado e a graça. Ou seja, Deus criou tudo bom, contudo a experiência da vida está repleta do mal que procede do pecado, da rebelião contra Deus. A solução é a intervenção divina por intermédio da sua graça. E aí ela é distinguida em 2 âmbitos, né? No Antigo Testamento tem a história da rebelião da humanidade contra Deus e as consequências, o fracasso do homem. Os profetas e os sábios reconhecem a inclinação do homem para o mal e cresce a esperança de uma redenção, de um Messias, né? Já no Novo Testamento, nós temos o quê? A chegada da salvação, ok? Com o Messias, onde Jesus é o modelo ideal de homem com sua mensagem evangelística, com as boas novas, né? E aí temos Paulo, João desenvolvendo uma antropologia, uma cristológica e soteriológica, e o homem imponente para superar sua desgraça se joga na graça divina, né? Todo esse desenvolvimento, depois desse período ali no início, né, com o desenvolvimento do período
da primeira era cristã, surge a filosofia cristã por intermédio da patrística, que vai definir o homem como a imagem de Deus. Tá? E aí todo um processo de espiritualização que ocorre no mundo. Agostinho dizia, né, que o homem é impotente para se salvar por causa da sua concupiscência, que é consequência do pecado original. Agostinho era o defensor do pecado original. Tá? Boa parte dos teólogos vão, a gente costuma dizer, né, beber. Eles bebem da fonte agostiniana, tá? Que dizia o seguinte, que a alma, né, há um lugar onde Deus se manifesta dentro de sua origem. Surge a escolástica na Idade Média, pré-reforma protestante, tá? É um período dominado pela doutrina de Agostinho, sobre o pecado original, sobre a graça. O homem é considerado criatura junto a outras criaturas, aí tem o objetivismo, né? E trata da ontologia do ser e do espírito. Aí dando lugar já para uma possível pensamento da razão, né? E aí a escolástica tem o seu principal representante, talvez o principal teólogo católico, né? Porque nós estamos falando do período pré-reforma, antes da reforma, que é Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, o homem é uma união de alma e corpo. Então, um conceito dicotômico também, né? Só que, contudo, a alma não está sob o corpo. É constitutivo do homem, a alma é o princípio vital, tá? Para Tomás de Aquino. Então, ele tinha um conceito aí um pouco diferente, dizendo que a graça é a qualidade, né, que eleva a natureza humana, e Tomás de Aquino pensava que a consciência, né, livre, né, estava aberta ali para entender Deus, e tudo era relacionado à matéria e à forma, tá? Passamos o período da escolástica e depois o período da reforma, vai surgir o racionalismo, século XVII e XVIII, né, com o iluminismo, o renascentismo e o iluminismo. Tá? O renascentismo um pouco antes, tá? O homem vai adquirindo consciência de sujeito, ele é um sujeito, ele não é um animal, ele não é um... né? Ele é um sujeito, ele pensa, ele tem emoções, ele tem sentimento, ele raciocina, ele desenvolve a fé, cresce o conhecimento da ampla possibilidade da salvação, e aí começa o que nós chamamos com o humanismo do renascimento, né? Um retorno às fontes no humanismo. O homem substituiu Deus como centro da vida. Agora não é mais Deus o centro da vida, agora é o homem. E ela se desenvolve bem no contexto da reforma, tá? Quando Lutero vai proclamar lá as 95 teses, dizendo que a salvação é obra exclusiva de Deus, somente pela fé, somente Cristo. E aí a Contra-Reforma, o Concílio de Trento, define a justificação do pecador como obra da graça, porém com a participação do homem, né? No modelo semi-pelagiano ou até pelagiano. A natureza não foi totalmente corrompida pelo pecado original. Era essa ideia que se tinha no período renascentista, tá? Junto com a escolástica, né? Aí século XV, século XVI, século XVII, pouquinho antes do iluminismo, essa abordagem trata da necessidade que o homem tem da graça para se salvar, né? Chamada também de neo-escolástica, uma nova escolástica, buscando concordar as afirmações dos escritores, dos escritos dos padres e as escolásticas, né? Então, quais eram os pontos desta segunda escolástica? A busca na revelação, né? Na revelação, os dados sobre a origem da humanidade, criação, a questão do pecado, com os dons perdidos pelo pecado de Adão, e a graça, né? Ou seja, todo o organismo sobrenatural restituído ao homem por meio do batismo.
Porque os escolásticos, eles entendiam isso, que o homem se regenerava através do batismo, até entendendo que o batismo salvava, né? Representantes desse pensamento, Francisco Soares, né, desenvolveu os temas da natureza pura e autossuficiente e o conceito do sobrenatural, o que não é devido à natureza. E a idade contemporânea, né, com a liberdade e a razão, surgindo ideias como teonomia, que é a dependência de Deus, liberdade, os conflitos antropológicos, laicos, filosóficos, científicos que ignoram a Deus, né? Um viés totalmente humanizado, totalmente autônomo, totalmente pela razão, desconsiderando todo o teocentrismo. E aí surge uma tentativa teológica de conciliação, que foi no século 60, se não me falha a memória, né, com a perspectiva apresentada por Gaudim no Concílio Vaticano II, né, o Vaticano II, como é conhecido. O que Gaudim dizia? Que a graça é o encontro do diálogo e a entrega mútua entre Deus e o homem. Né? Então, para conhecer o homem verdadeiro, é necessário conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, é necessário conhecer o homem. Então, uma perspectiva personalista do homem cristão. Né? E aí as principais correntes antropológicas. Vamos ver alguns pontos aí. Aí tem diversos. O dualismo, que separa o corpo e a alma do homem. Né? Platão, Descartes, eram representantes. Outros como Agostinho de Hipona, Nicolau de Malebranche, né? O próprio realismo, né? O homem é uma substância composta da matéria, né? A alma e o corpo são coprincípios, o imaterial necessita do material, com a ideia de expoentes Aristóteles e Tomás de Aquino. Também tinha, e aí mais recente, século XVIII, XIX, né? Século XVIII, já com uma teologia muito liberal, o transcendentalismo, que vai dizer o seguinte: o sujeito é transcendental, tem uma estrutura universal, os sujeitos possuem suas particularidades, seu conhecimento, né, não pode se transformar em objeto. E aí temos Immanuel Kant e Edmundo Rousseau, né, como os principais expoentes. Surge também a ideia do existencialismo, também uma corrente antropológica, que no homem está a existência que precede a essência, ou seja, o homem é um ser situado, essencialmente relacionado com o mundo e com os demais, e aberto a muitas possibilidades. E aí temos Heidegger, né, como um dos principais pensadores a respeito disso, e Sartre, né, filósofos que pensavam a respeito do existencialismo. E aí, por último, né, o estruturalismo, que é um nível simbólico e inconsciente, é a autêntica base real. O homem é sumamente limitado, né, muitas coisas não têm significado entre si, e as estruturas sociais e culturais é que formam este homem, né? Aí os principais expoentes, Lévi-Strauss e Michel Foucault, né? Que vão falar muito sobre isso. Ok? Certo, gente? Então, basicamente, assim, de forma bem simples e sem mais trazendo conceitos que vocês podem se aprofundar, nós poderíamos ter uma aula específica aí a respeito de muitas coisas, de cada uma desses pensamentos, dessas correntes antropológicas, mas o objetivo aqui não é fazer você um antropólogo, né? O objetivo é que você conheça que há um pensamento, há uma corrente, há uma doutrina em volta da formação do homem, há todo um pensar em volta do homem, e se você crê na inerrância
na inspiração, na infabilidade do texto bíblico, assim como eu, você vai entender que realmente esse texto aqui que fala do homem é o homem como um ser à imagem de Deus, certo? Ok? Ok? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de voltar aqui e comentar e considere ser membro do canal. Estamos aí. E outra, né? Divulgue o canal. Vamos chegar aí até final de fevereiro. Vou colocar uma meta de chegar a 7.000 inscritos. Hoje eu estou com 6.000. Estamos, né? Com 6.208. Né? A gente tem uma crescida muito legal. O canal vem crescendo de forma muito bacana, assim. Por exemplo, nos últimos 28 dias entraram 707. Então, se nós continuarmos nessa velocidade de crescimento, no final de fevereiro estaremos aí com 7.000 inscritos. Então, divulgue, né? Sei lá, se cada um de vocês aqui conseguir um inscrito, né? Diga aí, alguém que tem conta no Gmail, que gosta de assistir vídeos no YouTube, né? Você já conhece muito bem como é o canal, pode indicar, sabe que o conteúdo é fidedigno, é um trabalho sério e a gente está aqui em busca de popularizar a teologia. E claro, considere se tornar um membro do canal. Esse eu gostaria muito que a gente chegasse até o final de fevereiro com 100 membros do canal. Já estamos chegando na casa dos 60. Então considere se tornar membro por apenas R$ 4,99. Certo, gente? Deus abençoe você. Fique na paz que excede todo entendimento. Na próxima semana, nós damos continuidade. Falaremos sobre a doutrina do pecado. Aqui é muito legal, vai valer muito a pena de nós estudarmos juntos essa doutrina. Certo? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz que excede todo entendimento. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.